a gente veio para tratar sobre a campanha de 18 de maio, que nada mais é do que o Dia Nacional de combate à exploração e abuso sexual infantil, justamente em virtude de um episódio que foi o que abriu essa lacuna, né? O caso da menina Araceli, que aconteceu na década de 70, lá no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos foi brutalmente assassinada, porque antes disso ela foi violentada diversas vezes por vários, isso mesmo, no plural, vários homens. Como era da alta cúpula, a justiça quedou-se inerte. Diante dessa situação, houve um clamor social e existe o que a gente chama no direito do princípio da anterioridade da lei penal. Primeiro acontece a desgraça para poder acontecer... Trocando em miúdos é isso. Primeiro acontece a desgraça para depois acontecer um aparato legal. E assim ocorreu com relação ao combate e abuso, o combate e conscientização do abuso e exploração sexual infantil. Houve essa inércia, houve o clamor e houve o enrijecimento das leis. Hoje, a gente pode chegar à penalização de 15 anos, a depender dos desdobramentos, que pode ser o estupro do vulnerável, quando acontece com menores de 14 anos, independentemente do consentimento, tá? Porque quando a gente fala em abuso, a gente pressupõe a violação e que existe também a falta de um consentimento. Tudo bem, esse raciocínio tá correto. Mas o que vem a ser consentimento? Consentimento é uma aceitação de determinada realidade. Todavia, uma criança e um adolescente, nesse caso até 14 anos, ele não tem discernimento suficiente para dizer o que ele aceita ou não. Ano passado a gente veio aqui e a gente tocou que estava bem mais em ebulição o caso do Marajó, né? As crianças de Marajó, que se submetiam a práticas das mais adversas possíveis por chocolate. Por comida. Por chocolate, por chiclete. Parece... É triste, porque assim, seria cômico se não fosse trágico. Por bombom, por coisas ínfimas. Aí, não, mas houve o consentimento. Tudo bem, houve o consentimento, mas ela sabia o que estava fazendo? Será que havia esse discernimento? Exatamente. O consentimento, ele envolve o discernimento, que indivíduos menores de 14 anos não dispõem integralmente. O Brasil, neste ano, entrou na 5ª colocação entre os países com mais denúncia de abuso sexual infantil. Em 2023, 2024, ele estava na 27ª colocação e subimos para a 5ª colocação. Como é que a senhora vê essa questão? Isso a gente fala é um agravante, né? Em relação às denúncias, né? É um pódio do agravante, né? É um pódio do agravante, infelizmente, exatamente. Né? Exatamente. Você está falando aí que a gente subiu colocações. E se eu te disser que o que está notificado é 10%, que a realidade é pelo menos 10 vezes mais do que isso. Pelo menos 10 vezes mais do que isso, porque a notificação alarma, mas a subnotificação, ela desestrutura. Porque se a gente se assombra com o que chega até nós, imagine o que não chega. É por isso que a gente está aqui trabalhando a parte da conscientização e divulgação desses casos, pedindo às vítimas que não se calem, porque é bem mais comum do que a gente possa imaginar. Não é algo... São subnotificados, né? 9 vezes mais. O que chega até nós, as autoridades Delicado, como um todo, né? não chega a 10% dos a casos reais. A que é que você atribui, por exemplo, essa subnotificação? Não, obviamente, a gente não vai falar aqui no contexto global, mas a nível regional, a que é que você atribui essa subnotificação da exploração sexual, importunação sexual também? Falta de credibilidade. Falta de credibilidade, porque quando isso acontece, quando existe uma violação, quando existe um abuso, é porque houve um extrapolamento de limites. Então, assim, já houve uma afronta. Já houve, como a gente disse, a violação. Então, se aconteceu isso, a vítima já está suficientemente abalada. Não é fácil chegar até
um noticiante ou notificante, não é fácil chegar alguém para contar isso. Então, assim, se for no frigir dos ovos dessa entrevista, eu peço a cada um de vocês, se chegar até vocês, acolham. Não revitimizem a vítima, não culpabilizem para terminar, porque acaba revitimizando quem já sofreu. Então, fica uma punição 3, 10, 20 vezes maior do que o que de fato aconteceu. Se chegarem até vocês, qualquer caso nesse sentido, acolham a vítima. Porque a descredibilização delas é um dos principais percalços para que a gente não tenha o número exato, o número fidedigno do que realmente acontece. Eu queria, doutora Ligiane, que a senhora falasse agora, deixasse um recado para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, reforçasse a importância do Maio Laranja, da luta, né, contra o abuso e a exploração sexual infantil. Assim como os demais temas nacionalmente trazidos, como o combate ao câncer de mama, o combate ao suicídio, quando leva-se em consideração a saúde mental, a gente tem que também levar em conta que não são eventos isolados. Eles vêm com essa temática porque eles são temas que gritam na sociedade. Eu disse mais cedo, é uma ferida pujante, e eu desafio qualquer um de vocês que me escute, que não conheçam alguém que já passou ou que passa por uma situação dessa. Então, busquem acolhimento, busquem ajuda, né? E quem vos buscar, tenham um acolhimento suficiente, deem credibilidade, principalmente aos jovens e às crianças, que são sujeitos que já têm uma vulnerabilidade entranhada neles. Então, acolham e juntem forças, porque se não é fácil para alguém passar por isso, então divulgar isso, colocar para fora é reviver. Então, se passarem por uma situação dessa, busquem acolhimento, e a quem for procurado, que saibam acolher da melhor forma e buscar as autoridades.